Muito boa tarde. O programa Eclésia está novamente consigo para partilhar o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Bento XVI pediu o fim do derramamento de sangue na Síria e manifestou a sua grande preocupação pelas populações dos países que sofrem tensões e violência. O Papa falava ao corpo diplomático acreditado junto do Vaticano, no encontro que é habitual no início de cada ano. São representantes das nações que mantêm relações diplomáticas com o Vaticano. Janeiro é, por tradição, o mês em que elas apresentam os votos de Ano Novo ao Pontífice, numa ocasião que este aproveita para passar em revista as regiões do mundo que reclamam mais atenção. O critério é a guerra, a violência e a perseguição religiosa. Desta vez, o Papa não esqueceu a situação delicada que se experimenta na Síria. Sinto uma grande preocupação pelas populações dos países nos quais continuam tensões e violências, particularmente na Síria, onde espero que se ponha rapidamente termo ao derramamento de sangue e comece um diálogo frutuoso entre os atores políticos, favorecido pela presença de observadores independentes. Mas para o Papa a violência não reside apenas em motivações políticas. Sinais preocupantes de violência têm sido também gerados pela intolerância e perseguição religiosa. Em numerosos países, os cristãos são privados dos direitos fundamentais e postos à margem da vida pública. Noutros, sofrem ataques violentos contra as suas igrejas e as suas casas. Às vezes, vêem-se constrangidos a abandonar países que eles mesmos ajudaram a edificar, por causa de tensões contínuas e por políticas que frequentemente os relegam para a condição de espectadores secundários da vida nacional. Neste âmbito, o Papa não ignora outras partes do mundo que, mais pacíficas, revelam, no entanto, políticas tendentes a marginalizar o papel da religião na vida social, como se ela fosse causa de intolerância, em vez de uma apreciável contribuição na educação para o respeito da dignidade humana, para a justiça e a paz. Graves e preocupantes é como o Papa define nesta mensagem as consequências da crise económica e financeira mundial. Lembra que esta não atinge só as famílias e as empresas dos países economicamente mais avançados, onde teve origem, mas que gerou uma situação na qual, sobretudo os mais jovens, se sentem desorientados e frustrados nas suas aspirações por um futuro sereno. A crise pode e deve ser um incentivo para meditar sobre a existência humana e a importância da sua dimensão ética, antes mesmo de refletir sobre os mecanismos que governam a vida económica. Não só para procurar conter as perdas individuais ou das economias nacionais, mas para nos impormos novas regras que assegurem a todos a possibilidade de viver dignamente e desenvolver as suas capacidades em benefício da comunidade inteira. Neste processo, e tal como já tinha referido na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa voltou a sublinhar a força das novas gerações como fator de mudança e o papel da educação para que os valores sejam assumidos pelos jovens, que constituem o grande fator de transformação do futuro. Dom Manuel Monteiro de Castro será o terceiro cardeal português. A nomeação foi divulgada pelo Papa ao anunciar o consistório que vai dotar a Igreja com 22 novos cardeais. A 18 de fevereiro terá lugar o consistório que vai impor as vestes cardinalícias a 22 novos membros deste colégio. Entre as suas diversas competências, o Colégio Cardinalício tem o poder, em caso de necessidade, de escolher e nomear um novo Papa. O momento da recitação da oração mariana do Ângelus, dado o seu caráter público, foi o momento escolhido pelo Papa para revelar os novos cardeais. Os cardeais têm o dever de ajudar o sucessor de Pedro no desenvolvimento do seu ministério de confirmar os irmãos na fé e ser princípio e fundamento da unidade e da comunhão da Igreja. Eis os nomes dos novos purpurados. Monsignor Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Monsignor Manuel Monteiro de Castro, penitenziere maggiore.
Dom Manuel Monteiro de Castro está na Cúria Romana desde julho de 2009, quando assumiu o cargo de secretário da Congregação para os Bispos, tendo sido posteriormente nomeado por Bento XVI como consultor da Congregação para a Doutrina da Fé e secretário do Colégio Cardinalício, antes desta quinta-feira passar a ser o responsável pela Penitenciaria Apostólica, um dos 3 tribunais da Cúria Romana. Natural de Santa Eufémia de Prazins, Guimarães, o novo cardeal português foi ordenado padre em 1961 e bispo em 1985. Com uma longa experiência diplomática ao serviço da Santa Sé, passou entre diversos países pelo Panamá, Guatemala, Vietnã e Espanha, onde permaneceu entre 2000 e 2009. E foi também observador permanente do Vaticano na Organização Mundial do Turismo. O anúncio da sua nomeação coincidiu com o dia em que outro cardeal português, Dom José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, cumpriu 80 anos, deixando assim de integrar a lista dos cardeais eleitores no eventual conclave para a eleição papal. O outro cardeal português é Dom José Policarpo, patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Os novos cardeais provêm de diversas partes do mundo, como repararam, e desenvolvem diversos ministérios ao serviço da Santa Sé, ou no contacto direto com os fiéis, como pais e pastores de igrejas particulares. Quero convidar todos a rezar pelos novos eleitos. Os cardeais são escolhidos entre homens que recebem a ordenação sacerdotal e se distinguem pela sua doutrina, piedade e prudência no desempenho dos seus deveres para com a Igreja. Foi apresentada no último fim de semana a Fundação Santa Rafaela Maria, uma instituição que oferece uma maior sustentabilidade ao trabalho social das irmãs escravas do Sagrado Coração de Jesus. A Fundação Santa Rafaela Maria foi apresentada por muitos daqueles que já beneficiam do trabalho social das Irmãs Escravas do Sagrado Coração de Jesus. Também por muitos dos que apoiam uma metodologia de trabalho que aposta na proximidade e na presença como meios essenciais para transformar pessoas e contextos sociais. Tive a sorte de acompanhar todo esse crescimento e desenvolvimento dos projetos e perceber que a intervenção de uma comunidade que vive e que permanece naquele bairro e que tem esta atitude de permanente serviço em busca da dignidade da pessoa pode transformar uma realidade. E a Fonte da Prata, que tinha tudo para ser algo abandonado à parte, à margem, vai florescendo e vai tendo oportunidades, vai desbravando caminhos, muito graças ao trabalho das irmãs, que é consistente, é sério, vai à raiz dos grandes desafios da integração social e creio que tem muitas razões para estarem satisfeitas com os frutos obtidos. O trabalho do Rui Marques, no Alto Comissariado para a Imigração e no programa Escolhas, é um dos testemunhos da transformação gerada pela ação das irmãs, a par de outros partilhados na sessão de apresentação da Fundação. O novo enquadramento jurídico que oferece sustentabilidade aos projetos que desenvolvem. Se é verdade que no essencial está na alma do projeto, na razão de ser, na motivação das irmãs, o poder ter uma estrutura mais sólida, uma estrutura jurídica, mas sobretudo capaz de mobilizar voluntários, capaz de mobilizar recursos, dará àquilo que é a alma do projeto mais braços e mais pernas para ir mais longe. E creio que este passo é um passo importante e desejo que possa ser o reforço e a consolidação no tempo e também em profundidade do trabalho que as irmãs têm feito. A Fundação dá isso, mas dá muito mais porque mexe com pessoas, não é? Tem toda essa parte de organização, de carga burocrática que vai ajudar a dar uma visibilidade, a facilitar que os projetos se iniciem, mas depois só isso não é suficiente, não é? A Fundação são pessoas para pessoas e é isso a base do nosso trabalho. Já estou preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Sou muito amiga, desde sempre, de uma das irmãs que mora na Fonte da Prata, que é a Rita Cortês,
E foi ela que já há muito tempo que ouço falar do projeto através dela, e foi ela que me convidou também para estar aqui. Para mim foi um prazer enorme. E sei que é um projeto que tem feito muito pela comunidade e de uma forma tão presente quanto estar lá, viver lá, morar lá. Mas é preciso morrer e nascer de novo, semear no pão e voltar a colher. Há que ser trigo, depois ser restolho, há que penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada, a vida não é dia sim, dia não, é feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o coração. Viver de novo, voltar a colher, a entrega para receber daquilo que aumenta o coração. Atitudes do trabalho das irmãs, agora enquadrado numa fundação. O querer continuar a ser fiéis aos projetos que temos vindo a fazer e às pessoas da Fonte da Prata, que mais tarde poderão ser outras, não precisa ser só na Fonte da Prata, mas essa fidelidade fez com, ok, se com isto que somos não chega, não podemos, então o que é preciso para podermos? Foi isso que nos levou a criar a Fundação. Mais uma vez, eu creio que a fidelidade, a querer dar continuidade ao trabalho existente, ampliar o trabalho existente e a plataforma para podermos pensar outras populações quando o momento chegar. A Fundação tem uma forma jurídica que permite concorrer a fundos públicos, celebrar contratos com a Segurança Social, outras entidades, e nós temos muita esperança que isso se possa fazer de maneira a poder continuar e fazer muito mais nestes projetos sociais que de outra forma não subsistem por si sós, não é? A Fundação Santa Rafaela Maria é uma instituição que oferece um novo enquadramento jurídico necessário à conquista da sustentabilidade a projetos sociais, como aquele que é desenvolvido no bairro Quinta da Fonte da Prata. A transformação do bairro Quinta da Fonte da Prata, na Moita, remonta à década de 80. Em 1992, as irmãs passaram a viver no bairro e, pouco a pouco, transformaram pessoas, ruas e condições de vida. Hoje, as imagens do bairro provam o crescimento que aconteceu ao longo dos últimos anos. Fomos ao bairro e havia 2 salas de aula unicamente. Eram uma escola de 2 salas de aula de contraplacado. Apinhada de crianças, por isso tinham para aí umas 60 crianças em cada sala, uma coisa incrível. Uma revolução lá dentro e cheios de energia. E eu quando disse assim, bem, agora como é que eu consigo aqui fazer-me ouvir? A viola, as brincadeiras e tal, e foi assim que eu conheci o bairro. Naquela altura o bairro, francamente, eu fazia-me imensa dor ir lá, porque era um gueto, não havia nada de nada. Agora, se for lá, há cafés, há carros, há vida. Naquela altura não havia esta vida que vemos agora. Havia pessoas com muita vida, mas sem possibilidade de brotar. Muito confinadas ali mesmo. Eu chamava aquilo um gueto porque ficava afastado tanto de Talhos Vedros como da Moita. Não havia agora o que há às estradas, não havia transportes públicos que passassem por lá, por isso mudou radicalmente o bairro, sem dúvida para melhor. E as imagens demonstram essas mudanças. Elas fazem parte também da história de quem por lá passou ou de quem lá vive. Mostram como o conhecimento e o acompanhamento de cada pessoa permitiu transformar famílias, transformar todo o bairro. É o caso de Célia Costa. O nascimento dos filhos, o seu crescimento e a entrada na escola geraram situações e comportamentos aos quais não sabia dar resposta. Precisava de aprender a ser mãe. Estava mesmo muito atrapalhada. Achava que era uma má mãe, que a culpa era minha, não estava a saber educar os meus filhos. E, afinal, com o testemunho de outras pessoas, também frequentava o curso de pais e com a ajuda da psicóloga acabei por descobrir que afinal não era culpa minha e sinto-me muito mais segura, muito mais feliz e é muito mais fácil agora lidar com as coisas. Mudámos várias coisas na nossa vida, vários pormenores, coisas pequenas e fáceis fizeram com que tivéssemos grandes resultados. O curso de pais é uma das iniciativas do TASS, um projeto integrado no programa Escolhas que desenvolve iniciativas no âmbito escolar, criativo, desportivo e empreendedor. Atinge toda a população do bairro, gerando, por isso, transformações transversais.
Já financiamos, apoiamos este projeto há algum tempo e pelos resultados que hoje foram aqui mostrados, nomeadamente ao nível do sucesso escolar, do acompanhamento que fazem estas crianças e jovens, efetivamente tem um impacto muito positivo nesta comunidade. Trabalha as crianças e jovens, trabalha também os familiares, também tivemos a oportunidade aqui de assistir a alguns testemunhos dos familiares, portanto faz um trabalho muito integrado nesta comunidade. Projetos desenvolvidos no TASS, que promove a inclusão, a inserção e o empreendedorismo de crianças e jovens, e também no Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes e no apoio às famílias e na promoção de campos de férias. Comum a todas estas iniciativas, a proximidade e a presença junto da história de cada pessoa. O grande segredo do processo deste projeto todo é aquilo que o define, é um projeto das pessoas para as pessoas. Eu acredito muito na essência de cada um, acho que a nossa essência é uma essência de amor e acho que o trabalho que cada um deve fazer é ir à procura disso. Quando isso se encontra, eu acredito claramente que o resto é fácil. Mudar vidas através da autoestima, através do desenho de um percurso de integração escolar, profissional, de integração de vida, só é possível com tempo, com paciência, com cuidado, com este gesto tão bonito que o próprio símbolo da Fundação mostra, do cuidar, do ajudar a crescer. Mas isso precisa de tempo, de paciência, de serenidade, de discrição. E em tudo isso as irmãs são mestras. Nestes anos todos em que as irmãs se instalaram no bairro, em que montaram estes projetos com as pessoas do bairro e nesta colaboração em que se devolveu o sentido de pertença, um sentido de dignidade, um sentido de crescimento com sentido, passa a redundância, eu acho que o segredo de tudo isto é o amor, a entrega, a gratuidade e a confiança que gera confiança. Não é nada uma coisa espetacular que nasce de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, é um trabalho em que elas vão tentando responder com a fidelidade que lhes é própria às várias necessidades que o bairro vai apresentando e de facto está ali um trabalho de estrutura, de formação, de muito mais do que só prover às necessidades mais básicas e imediatas. Está ali um trabalho profundo de formação humana, de estruturação e que de facto tem dado os seus frutos e que são frutos que se veem a médio e longo prazo e talvez não tanto de um dia para o outro. Projetos de educação e transformação de pessoas cujos resultados são já visíveis no bairro Quinta Fonte da Prata. A Fundação Santa Rafaela Maria será mais um meio para lhes dar continuidade e sustentabilidade. Economia de todos para todos. Foi este o mote para o curso nacional de animadores, organizado pela Ação Católica Rural. Com o objetivo de formar os animadores de grupo, este curso centrou-se na necessidade de, perante a realidade atual, se unirem esforços na ajuda aos mais carenciados. O animador, enquanto alguém que vive primeiro o caminho que propõe, é essencial na dinâmica de grupo e no sucesso das ações do mesmo. A formação dos animadores surge assim como algo muito importante, no momento em que a Ação Católica Rural se concentra também na ajuda aos mais necessitados. Se queremos ser testemunhas do Evangelho, temos de estar junto a essas pessoas. E para isso não é só dar de comer, mas sobretudo ensiná-los a pescar para comerem. Portanto, temos trabalhos concretos, projetos concretos nas paróquias, ainda muitas em embrião, mas que estamos a tentar ajudar, no sentido de ajudar a comunidade, sobretudo os mais carenciados, os mais necessitados, com o nosso apoio, ajudar realmente a que a sociedade consiga superar as dificuldades que estamos a viver, com a carga dos impostos muito mais elevada e, portanto, com situações mais difíceis, mas acreditamos que se houver unidade e comunhão entre todos, que é possível superarmos esta crise. A economia e as relações humanas em que todos vivem necessitam de momentos de dádiva, de comunhão para com os outros. Para melhor aprenderem a acolher o outro, é importante fomentar a cultura de dádiva em todos os meios por onde se passa. Nós podemos viver níveis de gratuidade e de dádiva a vários níveis da sociedade, digamos assim. Mas se calhar aquele mais natural, mais espontâneo, que talvez seja por onde nós possamos começar, de baixo para cima, é exatamente na família, nos nossos círculos mais próximos, de relações mais próximas e, sem dúvida, em movimentos de igreja, como a Ação Católica, onde a partir da proximidade que se gera das pessoas, se possa então construir algo de novo com essas pessoas. Em tempos de crise, a importância dada aos outros e a forma como se relacionam com eles
será importante para gerar a esperança de conseguir ultrapassar as dificuldades financeiras, refletindo sobre como criar novos caminhos de modo a formar uma sociedade mais justa e solidária. É preciso olhar para a realidade e saber analisá-la com profundidade, sem ser de modo intelectual, com a profundidade que é fruto de conhecimento, mas também é de intuição e de diálogo, iluminá-la com a palavra de Deus, com a doutrina social da Igreja, que é a atualização do Evangelho, e traçar caminhos de ação, não ficarmos pura e simplesmente à espera que aconteça, não é? No momento de grandes desafios, a Ação Católica Rural manifesta a sua preocupação com o bem comum, querendo estar ainda mais próxima daqueles que precisam. Para tal, existem iniciativas que visam ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas que passam por dificuldades. Apesar de vivermos um ano 2011 em que sentiu-se profundamente a frustração, o problema da crise, que sempre se fala de uma forma sistemática, entendemos que há oportunidades e esperança no sentido de termos uma vida nova. E nada como começar num curso de animadores, nomeadamente num momento tão bonito que é o momento da Epifania, de alguém que espera algo de bom. Mas isso também depende de nós próprios, temos de ser testemunhas de esperança, de alegria, de verdade e sobretudo de justiça. A formação daqueles que comunicam a mensagem de Cristo em grupos é neste contexto muito importante. Uma formação constante que tem por base o lema crescer e recriar o futuro na esperança. E é assim que chegamos ao fim deste nosso espaço informativo. Recordo que o pode acompanhar também através da internet em agência.eclesia.pt. Ficamos hoje por aqui, prometemos voltar amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha uma muito boa tarde.